Jaldabaoth. Parte 1. Quarto dia do mês do fogo inferior, nono mês, 21h10. Sentindo sede, a mulher preguiçosamente acordou de seu sono. Ela se espreguiçou lentamente em sua cama de casal e estendeu a mão para a jarra de água ao lado, mas seus dedos não tocaram em nada. Foi então que se lembrou de que não havia colocado uma jarra de água e ela estalou a língua. Uá! Ela não conseguiu reprimir seu bocejo. Sua rotina de sono era como a de uma pessoa velha. Deitar cedo e cedo erguer, dá saúde e faz crescer, mas ela só se deitara há pouco mais de uma hora. Ela ainda não havia dormido. A mulher engoliu seco e colocou a mão na garganta. Havia uma sensação seca e pegajosa ali. Ela saiu da cama para beber um pouco de água. Vestiu um roupão comprido e grosso para cobrir o corpo nu, enfiou os pés em um par de pantufas e saiu do quarto. Esta era Ilma, chefe da divisão de tráfico de drogas, e aqui era sua base de operações da capital real. Como de costume, deveria haver dezenas de lacaios correndo para atendê-la, mas tudo estava em silêncio, como se estivesse vazio. Sentindo-se surpresa, Ilma foi até o corredor. Esta mansão estava sempre quieta quando não havia nobres por perto, mas isto era silencioso além da conta. Ela convidava nobres para este lugar a fim de construir conexões e relacionamentos. Entre os nobres, até mesmo os legítimos herdeiros precisariam esperar muito antes de poderem suceder a propriedade da família. Era comum que eles só o fizessem depois dos 30 anos. Durante esse período, só podiam pedir ao chefe da casa, isto é, ao pai, que cobrisse os gastos. O mesmo se aplicava ainda que fossem adultos maduros casados com filhos. Foi por isso que Ilma convidou essas pessoas para festas nesta mansão. Ilma fornecia bebida, mulheres e drogas, enquanto sussurrava palavras doces em seus ouvidos, atiçando seu orgulho. Ela permitiu que eles conhecessem outras pessoas nas mesmas situações que eles próprios para construir uma sensação de proximidade. Ilma iria entretê-los e construir relações amigáveis com eles. Uma vez que esses nobres herdassem a propriedade, chegava a hora de fazer a colheita. Se eles ousassem cortar os laços de amizade, ela se certificaria de que eles pagassem caro por isso. Se a ajudassem, ela os recompensaria. Desta forma, ela fez muitas incursões na sociedade nobre. Ela caminhou pelo corredor silencioso, procurando água para beber. O silêncio não era uma coisa ruim. Ela preferia o silêncio ao burburinho das pessoas. Embora nunca mostrasse em seu rosto, ela ficava realmente irritada quando tinha que beber e jantar com os nobres. No entanto, as circunstâncias presentes eram muito anormais. Este silêncio mortal fez seu cabelo ficar arrepiado, e até a fez sentir que era a única pessoa nessa mansão. O que está acontecendo? Era impossível que até os guardas tivessem deixado o posto sem informar a Ilma. Ela queria gritar por alguém, mas se algo anormal tivesse acontecido, seria uma péssima ideia deixar o inimigo saber onde ela estava. Ela também considerou apenas voltar para seu quarto e se enterrar sob seus cobertores, mas poderia simplesmente entrar em uma armadilha. Quem não traça os próprios planos, acaba fazendo parte do plano dos outros. Essa era uma crença que acreditava e, ao aderir a esse princípio, ela havia se ascendido de uma prostituta de alta classe para onde estava agora. Ela examinou os dois lados do corredor vazio algumas vezes e só avançou depois de se certificar que realmente não havia ninguém lá. Confiando em seu sexto sentido, dirigiu-se a uma sala secreta que só ela e alguns outros conheciam. Havia vários itens mágicos e pedras preciosas lá, bem como um túnel de fuga. Ela poderia estar em sua base na capital real, mas ainda tinha várias outras casas na cidade. Talvez ela devesse fugir para uma delas. Enquanto andava na ponta dos pés pelo corredor, Ilma percebeu que algo estava errado. O que é isso? O sussurro escapou da boca dela espontaneamente. Ilma descobrira a estranheza do lado de fora da janela. A janela, feita de lâminas finas de vidro, estava coberta de várias camadas de videiras. Como resultado, quase nenhuma luz poderia entrar. Ela tentou abrir a janela, mas não se moveu. Ela observou apressadamente as outras janelas ao longo dos corredores. Todas estavam cobertas de videiras. O que aconteceu? Quem fez? As janelas definitivamente não estavam assim antes de ir para a cama.
Isso não poderia ter acontecido naturalmente no espaço de uma hora. Sendo esse o caso, provavelmente obra de alguma magia. Quem fez isso e por qual motivo? Ela não tinha ideia dos motivos. Mesmo assim, entendeu que sua situação era muito precária. Droga! Xingou e então correu em frente. Ela não se importava mais com a forma como o roupão balançava aqui e ali. Tudo o que queria era entrar em sua sala secreta. Ao chegar à escada, olhou para baixo. Ainda estava em silêncio. Navegando pela pouca luz que conseguiu filtrar através das videiras, ela desceu cuidadosamente as escadas. Ao mesmo tempo, estava grata ao carpete grosso por abafar seus passos. Quando chegou ao primeiro andar, ficou tão chocada que de repente inalou uma bocada de ar frio. Havia algo no corredor olhando para ela. Parecia se misturar nas sombras enquanto estava lá, mas não era porque tinha a habilidade de se fundir nas sombras como ladinos ou profissões relacionadas a isso. Pelo contrário, parecia assim por causa de sua pele escura, o que a deu uma impressão errada. Era uma elfa negra, e seus olhos heterocromáticos pareciam brilhar contra o véu preto que os envolvia. A elfa negra deixou o véu preto que os envolvia cair no chão. Abaixo, estavam as roupas de uma menina. Ela segurava um cajado mágico de cor escura e encarava Ilma. A sala secreta estava por trás da garota misteriosa. Ao recordar a disposição interna da mansão, Ilma se endireitou e se aproximou nervosamente. Tomara que seja uma acompanhante trazida por algum nobre. No entanto, Ilma imediatamente descartou sua conjectura ingênua. Quando soube que Cocodol havia sido capturado, ela preparou uma fuga caso fosse necessário se esconder por algum tempo, já que não sabia como os superiores reagiriam. Sob essas circunstâncias, não havia como o pessoal dela atrair pessoas de fora, ou deixar de relatar tal coisa a ela. Oi, garotinha. Depois de dizer, Ilma franziu as sobrancelhas em suspeita. Ela tinha visto todos os tipos de pessoas em seu ofício passado como uma prostituta de alta classe. Sua experiência lhe disse que não era uma menina, mas sim um menino. Suas roupas eram requintadas e não do tipo que as pessoas comuns podiam pagar. Por tudo o que Ilma sabia, nem mesmo ela teria algo desse nível. Os elfos negros já viveram na grande floresta de Tob e eram praticamente inexistentes no reino. No entanto, diante dela havia um vestindo roupas caras destoantes de seu gênero. Se não fosse pela atmosfera sinistra, Ilma teria concluído que essa criança era uma escrava para satisfazer a luxúria degenerada de alguns nobres. Ei, garoto! O que está fazendo aqui? Ela se aproximou devagar e com cuidado, tentando não despertar sua suspeita. O Oba-san, a senhora é a pessoa mais importante aqui? Ela não estava descontente por ser chamada assim. Para um jovem elfo negro como ele, as mulheres de sua idade provavelmente seriam como senhoras. Ela parou no meio do caminho. Tinha um mau pressentimento sobre isso. Até o momento, ela confiara mais em seus instintos do que em qualquer outra coisa. Ela sempre acreditou que seus instintos eram superiores ao senso comum. Onde o senso comum poderia tê-la traído, apenas sua intuição nunca lhe falhara. Sim, é isso mesmo. Eu sou a pessoa mais importante nesta mansão. Que bom ouvir isso, ainda bem. O menino sorriu. Seu sorriso era tão puro que, mesmo nas circunstâncias atuais, quase conseguiu acender o desejo de contaminar sua pureza no coração de Ilma. Ah, bem, eu perguntei a essas pessoas e elas também me disseram isso. Como se em resposta ao garoto, uma porta próxima se abriu. Uma garota saiu lentamente de dentro. Ela parecia uma garota usando algum tipo de uniforme bizarro de empregada, mas o que a rodeava não era o cheiro de perfume, mas o cheiro de vísceras e sangue. Ilma cobriu a boca e engoliu um grito. A adorável mãozinha da empregada segurava o braço de um homem. Parecia que ela o tinha rasgado fora na altura da junção do ombro, dadas as fibras rasgadas do músculo. O que ela? Parece que alguém queria atacar esta mansão, então decidimos terminar algumas coisas antes que essas pessoas viessem. Assim, pedi que ela ajudasse. Não se importei comigo. Fazia tanto tempo que não me satisfazia tanto, fiquei muito saciada. Ela conseguiu se dirigir a Ilma sem mexer a boca. Isso foi muito estranho, mas havia perguntas mais urgentes do que isso.
O que fez Ilma estremecer foi a questão do que exatamente ela havia comido para se encher. Ela podia adivinhar, mas não queria acreditar. Com aqueles pensamentos em seu coração, ela perguntou à dupla. E então quanto a mim? Vai me comer também? Não. A senhora terá outros usos, Oba-san. Ela não conseguiu relaxar. Isso porque sua intuição lhe dizia que um destino mais horrível a esperava. E que tal isso, jovenzinho? Vamos nos divertir um pouco? Ela deixou as roupas sobre o corpo escorregarem de seu ombro. Este era seu corpo, seu orgulho e alegria. Se ainda fosse uma cortesã, custaria uma fortuna por apenas uma noite. Além disso, ela não tinha quaisquer excessos de gordura, um corpo totalmente sensual. Ela estava confiante de que poderia incutir a qualquer um com desejo carnal, mesmo que seu alvo fosse uma criança. No entanto, não parecia haver nenhuma emoção incomum nos olhos do menino. Ela podia admitir que seus encantos eram inferiores àquela empregada que o acompanhava. Mesmo assim, ela tinha sido uma profissional, apesar do fato de estar aposentada. Mesmo que não fizesse o seu tipo, ela ainda poderia instigá-lo. Ela elegantemente moveu seu corpo de forma serpentina e, lentamente, aproximou-se, com cuidado para não o alarmar. Ela não podia sentir desejo algum vindo do menino. Portanto, escolheu outro curso de ação. Ela lentamente estendeu a mão e colocou em volta do pescoço do garoto, e ativou um item mágico. Era o Víboras Tattoo. As víboras tatuadas em ambas as mãos ganharam vida, levantaram a cabeça e saltaram para morder o corpo do menino. Qualquer um mordido pelas serpentes e seu poderoso veneno neurotóxico morreria em contrações espasmódicas. Esta era a carta na manga de Ilma, alguém que não tinha como lutar. Entretanto, o menino estendeu a mão agilmente e agarrou a cobra como se fosse um chicote, e então começou a esmagá-la sem hesitar. O Víboras Tattoo voltou para os braços de Ilma. Como a cobra convocada havia sido morta, a tatuagem não poderia ser reativada por um dia inteiro até se recuperar. Ilma estava agora no pior dos cenários de ter iniciado hostilidades e não ter nada para mostrar, e então ela cambaleou para trás com instabilidade. Porém, o que mais a assustou foi o fato de que a expressão do garoto não havia mudado durante essa série de eventos. Ele não estava preocupado em ser atacado, nem mostrou qualquer hostilidade. Vamos indo. Ir aonde? Assim que Ilma começou a se questionar sobre suas palavras, uma dor intensa atravessou sua rótula. A dor insuportável a deixou incapaz de ficar de pé e ela desabou no chão. Abba! Ela gemeu de angústia, suando frio por causa da dor, e então olhou para o joelho. Ela então se arrependeu de fazê-lo. Minha perna! A patela da perna esquerda estava fora do lugar, e o osso projetava-se da pele, rasgando a carne e trazendo sangue vermelho para fora. Ilma agonizou e apertou a perna, que estava em aflição indescritível. No entanto, ela hesitou. Ela não se atreveu a tocá-la. O menino agarrou Ilma pelos cabelos e depois saiu. Ilma foi arrastada por uma força de braço que ela nunca poderia ter adivinhado dado sua aparência. Dezenas de fios de cabelo foram arrancados com um leve som de estalo, mas o garoto não pareceu se importar. Isso dói. Tá me machucando. Não faça isso. Em resposta às lamentações de Ilma, o menino apenas olhou para ela, mas não parou o ritmo. Eu preciso me apressar, estamos sem tempo.